Vamos dar prosseguimento aos nossos comentários sobre o capítulo 8º do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Porque hoje ninguém mais duvida, sabe que o Apocalipse é de Jesus. João foi apenas o vidente, o psicógrafo deste trabalho genial e nos avisa sobre tudo o que vai acontecer até o fim. É o planejamento divino que ninguém mais pode ignorar, principalmente os governantes, todos os políticos, pregadores do Evangelho, jornalistas, professores, pais, mães. Ninguém mais pode ignorar, ninguém pode alegar ignorância da lei. Não é isso mesmo? Quanto mais a lei de Deus, e ela se completa neste Apocalipse, tanto que já se pode dizer, se não sabe Evangelho com Apocalipse, não sabe Evangelho. Se ignora o Apocalipse, não sabe mais Evangelho, porque estamos sob o signo apocalíptico. O Apocalipse é naturalmente o complemento do Evangelho do Cristo de Deus. Vejamos então os versículos 8º e 9. Lembre-se de que a história se repete. Estes acontecimentos já se deram e depois se repetiram, como naquela passagem do cavalo branco e do cavaleiro montado nele. A humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Daí se dizer, a história se repete, e realmente se repete. Então, relembremos o texto. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e se perdeu a terça parte das embarcações. Depois de Constantino, o Império Romano foi dividido em 3 partes. Daí a frequente observação, uma terça parte dos homens. Alusão evidente à terça parte do império que estava sob o flagelo. Esta divisão do império foi feita por morte de Constantino entre seus 3 filhos, Constâncio, Constantino II e Constante. Constâncio possuiu o Oriente, fixou sua residência em Constantinopla, metrópole do Império. Constantino II ficou com a Bretanha, a Gália e a Espanha. Constante ficou com a Ilíria, África e Itália. Eliot, citado pelo historiador Burns nas suas notas sobre Apocalipse, diz isto acerca deste conhecido fato histórico. Abre aspas. 2 vezes, pelo menos, antes de o Império Romano ficar dividido permanentemente em 2 partes, oriental e ocidental, houve uma divisão tripartida do Império. A primeira aconteceu no ano 311, quando foi dividido entre Constantino, Licínio e Maximino. Outra em 337, por morte de Constantino, quando foi dividido entre seus filhos Constâncio, Constantino II e Constante. Fecha aspas. Feita essa introdução aqui da explanação do texto do Apocalipse referente à segunda trombeta, no nosso
próximo programa, nós vamos continuar explanando sobre ela e vamos ver o que a ela se refere. Lembrando que o texto do Apocalipse vem bem anterior a esses acontecimentos. Acontecimentos que vieram fazer cumprir a profecia do Apocalipse. E como a história se repete, é bom a gente sempre lembrar, já que esses fatos aconteceram uma vez, por que não se repetirão dentro desses ciclos que a história da humanidade se repete? Por que não? E outra, por que no caso das profecias, que elas têm uma duração mais extensa no seu cumprimento, uma parte se cumpriu, por que a outra parte não se vai cumprir? Como, por exemplo, a volta de Jesus. Se tudo isso já aconteceu, olha, é bom ficar de olho aberto. É bom, né, pôr as barbas de molho, porque Jesus está às portas, está voltando e vai dar a cada um segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando, aprimorando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé para que quando ele chegar, ele encontre em nós aquela fé robusta que ele espera encontrar, ou nós estamos na gandaia? Qual é a situação de cada um? É para a gente pensar. Um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro.